Olá pessoal, saudações tricolores. Tô sumido, né? Tô sumido mesmo. Tô terminando meus exames. Vou fazer biópsia essa semana agora, depois do jogo do Fluminense contra o Internacional. Mas não tenho comentado, não é por isso não. Tenho comentado porque não vale a pena comentar. Tem 6 jogos que eu não comento nada do Fluminense. Estou preparando aqui para falar do estádio. Essa semana eu vou fazer depois da quinta-feira, eu vou fazer um vídeo sobre o estádio. E na semana, provavelmente, entre 6 e 11 de dezembro, ou logo depois, na semana seguinte, mas provavelmente vai ser entre 6 e 11, eu vou desmascarar essa bobagem que falam dos esportes olímpicos. Porque o Fluminense não gasta aqueles 13 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 100 milhões. O Fluminense não gasta um Hudson por ano de despesas com o esporte olímpico. O que é o esporte olímpico? Vôlei, basquete e aquáticos. O que são os aquáticos? Polo aquático, nado sincronizado, natação e saltos ornamentais. Esses são os esportes olímpicos. Tiro e tênis. Tiro e tênis não tem despesa nenhuma pro Fluminense, isso é que é a verdade. Porque é um esporte de outro nível, o próprio atleta se mantém, o pai do atleta paga, e as despesas são pequenas. A gente está falando de um grupo de atletas de 2, 3 atletas. Diferente, por exemplo, do vôlei, do basquete e natação, que você tem centenas. Então, só, por exemplo, no vôlei masculino e feminino, e só categoria de base, não vou falar do vôlei feminino da liga, porque este vôlei tem patrocínio de 100%. Tanto é que o Fluminense ano passado, vou falar uma coisa aqui, foi o que me passaram. Então eu estou passando exatamente o que me passaram. E vou repetir isso entre os 6 e 11. Ano passado, final do ano retrasado ou início do ano passado, o Fluminense ameaçou atrasar 30 dias, 20 dias do salário do vôlei, porque pegou o dinheiro do vôlei para botar no futebol. Porque o patrocínio da TIM, tanto é que tem aquela bobagem de estádio, e pegar o dinheiro da TIM, você vê que é muito. E a jogadora do Fluminense que ganha mais do que o dobro da segunda colocada, é 100 mil reais, que é a Mari. Então, não coloco o vôlei feminino profissional, porque ele tem 100% das despesas bancárias para patrocínio. Mas o vôlei masculino e feminino de base, estou falando dos olímpicos de base, porque nós não temos profissionais na base. Nós não temos profissionais no polo aquático, por exemplo, quando disputa um brasileiro, os mais velhos, né, o adulto, eles têm ajuda de custo para pagar combustível, para pagar um almoço, jantar. Eventualmente o Fluminense traz 1 ou 2 jogadores que ele paga, só pelo campeonato. Acabou. Mas eu vou mostrar as despesas de federação e as despesas dos profissionais, que é o que está sendo difícil para mim conseguir isso. Não dá um Hudson por ano. E nisso aqui eu não estou colocando o faturamento com as escolinhas, porque esse ano de 2020 e 2021 foi muito ruim, porque por causa da pandemia. Mas em 2019, o Fluminense tinha mais de 1.000 alunos na escolinha. E é dali que saem os atletas, e 95% daqueles atletas são tricolores. Aí a gente ouve e lê um monte de bobagem nas redes sociais. Então, torcedor de futebol só vê futebol. É como se eu fosse alucinado por basquete, eu sou. Só visse o basquete. Não, eu sou tricolor por causa do futebol, não sou tricolor por causa do basquete, não. Basquete eu joguei no Tijuca e no Botafogo. Até o adulto. Então, as pessoas ficam cegas e passionais. A torcida é passional, não é só a torcida do Fluminense. Torcida de futebol é uma torcida passional, seja ela do Fluminense, do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do Fortaleza, Ceará, é tudo passional. Nesse ponto somos iguais. Eu me coloco também, porque eu também sou passional. Então não me retiro para olhar a torcida de cima ou de fora dela, não, eu faço parte dela. A maior prova disso é que eu vou, quarta-feira, eu vou amanhã com a chuva para o Maracanã. E quarta-feira vou também de novo ver contra o Internacional. Quer dizer, é uma coisa lamentável, pô. É uma coisa de maluco.
O time tá uma bosta. Não, é o time Robin Hood, é verdade, isso é perfeito, time Robin Hood. E o Fluminense tem esse problema sério. Por que eu não gravei nada até agora do Fluminense? São 6 jogos que eu não gravei nada. Foram 3 vitórias, 3 derrotas. A vitória do Atlético Mineiro do Sport, ela foi merecida. Porque o time realmente tentou de tudo que foi maneira fazer um gol e fez um gol aos 48, 49, 50 minutos do segundo tempo. E contra o Palmeiras foi um espetáculo. Foi um time que quis ganhar o jogo de alguma maneira. E contra o Atlético Paranaense foi um gol de sorte. Depois foi aquela coisa ridícula. Por que eu não gravo nada também? Porque tem tanto blogueiro tricolor, tanto canal tricolor, é só ver, você pode reparar que fala as mesmas coisas. Então eu prefiro ficar ouvindo. Ficar ouvindo o que eu iria falar. A única coisa que eu sempre falo, e volto a falar, e vou continuar falando, são 3 coisas distintas. Primeiro, quando o Roger Machado foi demitido, a colocação do Marcão foi perfeita. É o auxiliar profissional do Fluminense, ele faz parte da folha de pagamento, ele está ali para substituiu. Mas já era para o Fluminense. Isso aí está certo. Agora, manter o Marcão até agora não combina com o discurso que se faz nas lives lá no CT do Fluminense. Já era para ter sido contratado um técnico desde setembro. Mesmo que ele não trabalhe. Aliás, ele não deveria trabalhar. Ele deveria ficar vendo o time jogar, vendo quem que ele tem que dispensar, ver no mercado quem que ele pode contratar. Isso é importante, pô. Então esse técnico já estaria fazendo o scout. Não precisava de scout de ninguém. Ele ia fazer o scout. O pessoal do scout falava para ele, eu vou lá ver o que o pessoal do scout está falando para ver se vale a pena. Ontem começaram a falar que vai ser que o Fluminense está de olho no Anderson ou no Dorival. Eu prefiro o Dorival. O Dorival só teve uma chance no Fluminense e se ouve muito bem, na minha opinião. Não fosse o Digão, a gente não teria passado por aquele sufoco de 2013 com a Portuguesa e com o Flamengo. Naquela briga judicial. Que o Digão entregou um jogo para o Atlético Paranaense quando a gente estava faltando 5 minutos e a gente estava ganhando o jogo. O primeiro jogo do Dorival foi aquele jogo do Santos no interior, não sei se foi em Marília, se foi em Presidente Prudente. Foi o pior jogo do Fluminense que eu já vi. O gol foi daquele tal de Damião, aquele centroavante pereba pra cacete, que foi pra seleção. E o Fluminense errou tudo naquele jogo. O pior jogo que eu já vi na minha vida do Fluminense foi aquele jogo. Depois, foram 3 vitórias e um empate. Esse empate foi contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro. E o tal do Digão entregou o jogo. Tava 2-1, no final do jogo o Digão faz uma merda. Senão a gente não teria brigado com o Flamengo que teria caído, ou a Portuguesa teria caído, nós não teríamos porra nenhuma a ver com isso, nem seríamos colocados como culpados de uma coisa que nós não tínhamos culpa. Então a minha escolha seria o Dorival. E o Dorival é um jogador que trabalha, é um técnico que trabalha com a base, e tanto que ele lançou esse time do Santos com o Neymar, Ganso, André, etc, foi ele. Depois ele saiu na porrada com o André e saiu do Santos porque a molecada ficou forte, né? E ele quis dar uma punição no Neymar e veio uma briga pesada e ele que saiu. Mas ele foi campeão da Copa do Brasil naquele ano, campeão do Paulista, com um time de garotos. E o Fluminense tem muitos garotos para ele poder ir colocando devagar, sem queimar, e ele gosta. E ele não é um sujeito defasado. Então eu acho que desses caras tudo que o Fluminense pode pagar é o melhor. Esse pessoal que fala em jovem, Thiago Nunes, esses caras dão certo no clube. O Thiago Nunes só deu certo no Atlético Paranaense depois que fez umas mudanças no sistema do Diniz. O Crespo não fez nada. Aquele cara do Independiente teve em 3 clubes, já saiu. E a torcida do Fluminense fica arranjando uns caras novos. Se trouxer o Barroca, esse cara vai sair, vai ficar em 2 dias, vai embora logo depois. Deixa um cara que tenha peso, já jogou a 2ª divisão. É só pegar a folha do Dorival, ele foi campeão em um monte de lugares. E não foi campeão só clube pequeno, não. O Cuca, que hoje, que é uma torcida do Fluminense gostaria muito de ter o Cuca ficou 10 anos para ganhar um título. 10 anos para ganhar um título. Então o Fluminense tem que escolher com calma, mas já devia ter feito isso em setembro.
para quando chegar em... Porque o Fluminense, a gente já sabe que merda, e a palavra é essa, que merda que será feita a partir... Ó, o campeonato começa em janeiro, o Fluminense não contratou ninguém ainda. Nós estamos vendo o scout, aí vem os Hudsons, vem os Wellingtons, vem esses caras todos, vem os Danilos. Porra, era para ter vindo já. Ó, tá tudo apalavrado, já assinaram o pré-contrato, tá tudo aqui certinho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o Fluminense com o Marcão é um time sem padrão. O time não tem uma jogada ensaiada. Uma! O time não tem padrão de jogo. O time não tem... Você não consegue escalar o time do Fluminense. A torcida não consegue. Você pega 10 torcedores, são 10 escalações diferentes. Quando o time é bom, ou quando o time tem padrão de jogo, você já sabe qual é a escalação. Você pode mudar um ou outro jogador. Nós não, nós mudamos um monte. Então, não pode ser assim. Tem que ter um padrão de jogo. E o Marcão não é técnico. O Marcão não vê nada do jogo. O Marcão é um cego. O Steve Wonder, se botar o Steve Wonder pra dirigir o Fluminense, talvez ele veja mais do que o Marcão, porra. E a torcida do Fluminense também está parecendo o Marcão, está parecendo o Danilo Barcelos. A torcida do Fluminense hoje, se fizer uma analogia com ela, é mais ou menos parecido. Pode ficar irritado à vontade, eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com a torcida. Porque eu também faço parte dela, mas eu tenho direito a dar opinião. Como vocês podem me esculhambar se vocês acharem, não tem problema nenhum. Eu ploto, eu mantenho. Eu respondo, mas mantenho o que foi escrito. A não ser, se houver xingamento, eu tiro. Mas a torcida do Fluminense parece o Lucas. Porra. Você quer um exemplo? Você vê as notas do Fluminense, inclusive para mídia tricolor. Quando eu falo mídia tricolor, são os canais do YouTube. Porque a outra mídia não existe, é contra o Fluminense. Notas. Luca, 1. Kennedy, 3. Porra, o Kennedy tinha que ser 0. Menor que o Luca. Você gosta do Kennedy? Eu adoro o Kennedy. Eu acho que o Kennedy vai ser um puta do jogador. O Kennedy, pra mim, jogaria com o Fred, que nem Romário e Roberto Dinamite. Foram 3 anos com o Romário jogando de lado. E o Roberto Dinamite começou a ficar mais para trás, que é exatamente o que o Fred está fazendo. O Fred já fez umas 5, 6 assistências esse ano espetaculares. Então, por que o Vasco teve Romário e Roberto Dinamite, por exemplo, e o Fluminense não pode ter? E o Romário jogava pelo lado. Pelo lado. Portanto, que é que o Romário nunca teve a camisa número 9, sempre foi 11. Depois ele adotou a 11 e acabou. Então, o Kennedy pode ser 23 ou 11, o que ele quiser, pelo lado. Ele e Luiz Henrique, pronto, quer jogar no 4-3-3? Eu não jogaria, mas quer jogar, bota o Kennedy e Luiz Henrique. Mas o Kennedy, contra esse último jogo agora, contra o Juventude, foi 0. Ele não matou uma bola, olha o que eu tô falando, o Kennedy não conseguiu matar uma bola. O Kennedy não conseguiu fazer um passe direito para nenhuma vez, pô. Aí o Kennedy ganha 3 e o Luca, que foi o único cara que chutou uma bola dentro do gol, que obrigou o goleiro a fazer a única defesa do jogo, do Fluminense atacando, isso ganha 0, ganha 1. Pô, o Luca é uma merda? É. O Luca não é uma merda. O Luca entrou num time que a torcida pegou no pé dele, ele não dá certo. Mas ele faz uns gols de vez em quando. Mas ele tem que ser jogador do Fluminense? Não pode. O Caio Paulista está numa fase ruim. Mas você viu o cara se esforçando. Mas está numa fase ruim. Como todo jogador fica numa fase ruim. O Fred já foi cone. Só para lembrar. A Valier era frangueiro. E foi um dos responsáveis pelo título de 2012. E não devia ter saído do Fluminense. A Valier é o último grande goleiro que o Fluminense teve. Depois a torcida começou a pegar no pé, tudo ele falhava. O Cavalieri tem um defeito. Não é defeito. Ele tem uma coisa que ele não sabe fazer direito e isso não é culpa dele, porque 90% dos goleiros não sabem fazer direito. Sair do gol. Sair do gol em bola rápida. É um terror. Mas fora disso, ele é um goleiraço. Ainda hoje. E eu teria contratado o Cavalieri de volta. Foi o último grande goleiro que nós tivemos. Goleiro de seleção. E mas o resto, o Calegari é uma bosta. O Calegari de lateral direito é uma merda. A torcida não é a base. Não. Base é o André. O André é a base. O Martinelli caiu vertiginosamente. Aí não gostam do Iago porque o André tem que ser melhor. Não. O Iago pode ser o que você quiser, mas o Iago, vê quantos gols ele já fez. Já deve ter feito uns 8 a 10 gols pelo Fluminense. E gols bonitos. Agora, quando nós vencemos os jogos, a gente perde porque não tem padrão. A gente vai, olha, o Fluminense tem que ganhar 3 jogos para poder brigar pela Libertadores. Para estar garantido no Libertadores. Amanhã, quarta e o último jogo contra o Chapecoense. Eu vou ao Maracanã amanhã e vou quarta. O último jogo. O Fluminense tem grande chance de perder para um time que está rebaixado a 10 rodadas.
Por quê? Porque não sabe jogar. O Fluminense, quando joga, e a imprensa também, e a imprensa tricolor, a mídia tricolor, também escreve um monte de bobagem. E contra o Palmeiras, foi feito assim, não foi feito porra nenhuma. Todas as nossas vitórias acontecem ou por uma sorte, como foi o caso do Atlético Paranaense, um gol contra, ou com sorte e esforço dos jogadores, mas esforço pontual dos jogadores de 3 ou 4. As nossas grandes vitórias esse ano foram com 3 ou 4 jogadores que jogaram muito e a gente ganhou. Por exemplo, contra o River Plate. O Fred jogou pra cacete. Outros jogaram muito, né? Os filhotes aqui, os últimos filhotes, né? Que estão indo embora. Então tem o Zema. O Zema não é, o nome dele é Zema, não é porque é aquele governador de Minas, não. É porque tem um primo, já com 72 anos, 71 anos, que o nome dele é Zé Maria, e a gente chama ele de Zema. Então o Zema está aqui latindo. Mas voltando aqui, então nós temos os jogos que nós vencemos, foram jogos que 3 ou 4 jogadores jogaram muito, mas sem padrão de jogo nenhum. Contra o Palmeiras, o time abafou, porque o André estava jogando bem, porque o Iago estava jogando pra cacete, porque nós pressionamos o Palmeiras, todo mundo queria ganhar o jogo, mas qual era a tática nenhuma? Demos uma sorte danada de fazer um gol logo com 20 segundos, aquele chute do Iago, e depois foi pressão total. E o Iago fez um golaço, o gol do Iago. Quem falou muito bem do gol do Iago foi o filho do Juca que foi. Ele falou, se fosse o Vinícius Júnior que tivesse feito o jogo, ou se fosse o Arrascaeta, ou se fosse o craque do Corinthians, ou o craque do São Paulo, ou o craque do Palmeiras, ou o Dudu, que fez um golaço também. Pô, olha que gol, que espetáculo esse cara. O gol do Iago foi um gol dificílimo de o cara acertar aquele chute de curva rasteira. Baixa, bola baixa. Foi um golaço. Aí a gente vai pro jogo de Juventude, o time dá um chute para gol o jogo inteiro, em 95 minutos de jogo. É para morrer, pô. Então, a culpa de quem é? De quem é a culpa? Do mandatário do clube e de quem está dirigindo o clube, o time. Não sabem porra nenhuma. Outra coisa que a torcida do Fluminense tem que aprender, eu fico lendo isso, ontem até respondi isso no tweet. Um grande tricolor, um rapaz que é tricolor, advogado, falando do Angione. Porra, pessoal, até entende o seguinte, o Angione não tem culpa de porra nenhuma. O Angione é um empregado, como o Marcão, como o Ailton, como o Roupeiro, como o Jerônimo, como o Filé. Ele é empregado. Quem manda o Angione fazer e o Angione faz, porque quando o Angione chega a posição e fala assim, Angione, contata os melhores. Ele vai contatar os melhores. Quem está dando ordem para ele é o mandatário. Antes o mandatário era o Abade, agora é o Mário. O Angione não faz nada que não seja pedido e aprovado pelo mandatário. Então o pessoal fica, não, porque o Angione tem que sair porque o Angione é uma merda. Não é isso, você faz, você que fala isso, se você fosse contratado para ganhar 200 mil reais por mês para contratar o jogador, você ia contratar quem o Mário mandasse, quem o Mário falasse, isso eu aprovo, isso eu não aprovo. Então, botar a culpa no Angione, no Marcão, o Marcão, ele tem culpa porque ele não sabe ser técnico, ele tem que desistir de ser técnico. Agora, a culpa maior é do mandatário, pô. Tá vendo que a vaca tá atolada até o pescoço e continua ali com a mesma merda. Já era bater um técnico já. Isso aí dá ânimo aos jogadores. Dá ânimo aos jogadores que estão de fora, que querem vir jogar no Fluminense, porque o Fluminense ainda é um grande clube no Brasil. Porra! É isso, amanhã vou ver Fluminense e América. E espero que o Fluminense jogue com essa vontade pra gente ganhar. Já vai abrir 3 pontos para o América, que é o nosso adversário mais próximo, e pode chegar, passar para sétimo, depois pega o Internacional, e se ganhar, passa para sétimo mesmo, ou para sexto. Aí já praticamente garante uma vaga na Libertadores. Que não é nada, outra coisa. Isso é importante falar. O mandatário começou a bater no Pedro Antônio, que também não tem minha simpatia, tá? Pedro Antônio, eu sei das histórias do Pedro Antônio dos dois lados. Então o Pedro Antônio vem candidato. Ponto. Mas ele começou a bater no CT. O CT é uma merda agora. E o pior, alguns blogueiros compraram a ideia. Aqueles caras que tinham um posicionamento bem legal, agora estão com posicionamento. Não, isso não existe. Existem uns 2 ou 3 sites que são sites, é a voz é a voz do Fluminense interna. A voz do mandatário. A gente sabe quais são os sites. E existem aqueles canais que não tem rabo preso com ninguém. E falam abertamente que não tem rabo preso com ninguém. Falam mesmo o Bruno, o Johan,
Eles falam, acabou. O Paulo Andel, esses caras não tem rabo preso com ninguém, eles falam o que tem que falar. No Panorama Tricolor, o Bruno, esqueci o sobrenome dele, o Johan, tem outros canais também que não tem rabo preso com ninguém. O Dedé, o Gustavo, esses caras não tem rabo preso com ninguém, falam o que tem que falar. E outros mudaram de posição, porra. Estranho pra cacete. Então, já tem uma guerra um ano antes, mais de um ano antes, de brigar pela reeleição. Se puder não ter voto online, vai ser o que vai acontecer, não vai ter voto online. A pressão tem que ser grande para ter. Agora, por vocês que acham que o Pedro Antônio é um espetáculo, não, Pedro Antônio tem muitos defeitos e dentro do Fluminense, agora estou falando sério, dentro do Fluminense tem muita rejeição. Outra coisa, os esportes olímpicos não são mais do que 300 votos, não. Você diz, porque são 300 votos, 400 votos no máximo. Essa é a verdade. O que acontece é que você soma 300 votos aqui, mais 200 votos da sauna, mais não sei o que, da piscina, não sei o que, você tem. Aí você ganha a eleição com 1.700 votos contra 1.000. Porque só tem, o universo de votos são 3, 4 mil votos só, quando na realidade deveria ser pelo menos uns 8 mil. Aí muda a eleição toda. É isso, então que o Fluminense tem que... E o Fluminense tem um grande nome, que a torcida não conhece, que é o Trenghausen. Trenghausen é um puta de um cara, que mataram ele porque falaram que ele era rubro-negro. O cara tem acesso à FIFA, o cara foi homenageado pela FIFA. É um cara profissional, não querem profissionalismo, é isso. E outra coisa também que falam muito, isso enche o saco. Vamos virar clube empresa. Clube empresa tem que ser o futebol ser empresa, não o clube. O que eu faria, eu acho que ver o Estatuto do Fluminense, mudaria o Estatuto do Fluminense e faria. Olha, o futebol, Fluminense Futebol Clube, empresa, Fluminense Futebol Clube SA, é limitado, o que for. Vai ter um CNPJ separado, o CT é do futebol, o estádio reformado, restaurado para 15, 16 mil pessoas é do futebol, depois procurar investidores, patrocinadores, master mesmo, patrocinador master, não é de 8 milhões, patrocinador master, quando virar uma empresa, você pode buscar um patrocinador de 30 milhões. Aí sim, a torcida, o torcedor futebol, esse cara vai mandar no clube futebol. Mas não tem, pode ficar, destrói as quadras de tênis. O pessoal que pede para destruir quadra de tênis, deixa eu dizer uma coisa, pode destruir o clube inteiro. Aonde está o estádio, você não consegue fazer um estádio maior que para 18 mil pessoas. Porque você tem um decreto estadual, você tem um bem tombado. E outra coisa, mesmo que ele não fosse tombado, você não consegue, porque você está limitado. Aqui desse lado, você tem a sede do Fluminense. Desse lado aqui, você tem o Palácio Guanabara. Então você não pode crescer, porra. Então não adianta você... E outra coisa, se você quebrar as quadras de tênis, você tem onde fica o bar do tênis ali, você tem um morro de pedra. Você não tem, você vai ter que destruir, dinamitar aquela merda toda. É caro para fazer um estádio para 18 mil pessoas, qual o custo de um estádio para 50 mil pessoas? Então, cara, o torcedor que fala isso nunca foi o Fluminense, nunca viu. Que ali tem uma pedra, em cima da pedra tem um estádio de tênis de futebol. Um estádio com arquibancada e tudo. Que é onde deveria ser o ginásio do Fluminense. Ali que deveria ser o ginásio. Então o Fluminense quer fazer um estádio novo, não pode fazer agora, porque é um clube que deve 750 milhões, cheio de ações, que está brigando para não ter ações em cima, ou liberar, ou juntar tudo para dividir do jeito que der, não pode pensar num estádio de 560, 600 milhões, que é o que vai custar o do Atlético. Por que o Atlético está fazendo um estádio? Porque o Atlético deu metade de um shopping para a MRV, e a MRV deu o terreno. Por que o Palmeiras fez aquilo? Porque a W Torre fez tudo. A W Torre ia fazer o Santos. O W Torre morreu. Walter, não sei o nome dele. Morreu há 6 meses atrás. E agora? Parou. Então, não pode ser assim, vamos fazer. Não dá para fazer. O Fluminense tem que fazer é brigar pelo Maracanã. Nada com 35 jogos. Abre o espaço para o Vasco entrar. A única diferença, o Fluminense vai ficar sempre do lado direito. E nós vamos jogar 20 jogos. A gente fica sócio minoritário. Nós vamos fazer 20 jogos no Maracanã, o resto nas Laranjeiras, porra. Porque o Fluminense não pode gerar despesa, tem que gerar receita, porra. Olha, vai ter um Fla-Flu, vamos jogar no Maracanã. Ó, vai ter Fluminense e Juventude, jogar nas Laranjeiras.
Porque 15 mil na Laranjeira é muito melhor do que 15 mil no Maracanã, que é um prejuízo. Você passa de um prejuízo jogando no Maracanã, é um prejuízo de 200 a 300 mil reais com 15 mil pessoas. Na Laranjeiras é receita de 200 a 300 mil reais, porra. Tem que pensar assim. E o Pedro House, ele é profissional. Ele sendo presidente do Fluminense, pode escrever. Vem auditoria e vem tudo profissional. Tudo profissional. Esse é o cara. Lamentavelmente, a torcida do Fluminense pensa no Pedro Antônio porque ele fez um CT e quer fazer um estádio na Barra e um dia de jogo, 9h30 da noite, como é o jogo de quarta-feira. Vamos fazer um estádio na Barra para 20 mil pessoas. Ele falou 18 mil. Vamos fazer para 20 mil pessoas. Aí vai jogar Fluminense Internacional às 9h30 da noite. Sabe qual público vai ter lá? No máximo 8 mil. Porque um jogo que começa às 9h30 da noite, é o jogo da TV, da TV com o Rio Grande do Sul. O que acontece? O Fluminense, o torcedor que vai para lá, não pode pegar o metrô. Não pode vir da Baixada. A não ser que ele tenha carro. Só que vir de carro hoje da Baixada é caro pra cacete. Tô falando porque para sair daqui de Guapimirim, ir ao Maracanã e voltar, se o jogo for às 9h30 da noite, eu tenho que ir de carro. Dá sempre 10, 120 reais de gasolina, mais 40 reais de pedágio. E não comi nada, não paguei flanelinha. Então ele está falando de 170 reais para você ver o Fluminense jogar sem pagar o ingresso, porra. Mesma coisa vale pro cara que mora em Nova Iguaçu, que é tricolor. Aqui em Guapimirim tem gente pra cacete. Só que por que eles não vão? Porque o último ônibus sai meia-noite. Então se o jogo terminou 11h45, você não chega na Central. Já perdeu, vai ter que dormir na Central para pegar o ônibus de 5 horas da manhã. E se for na Barra, é a mesma coisa. Porque você sai, para começar você tem que andar 2 km até chegar no BRT. O BRT não passa toda hora, aliás nem o metrô. Às 9 horas da noite passa toda hora. Ele passa em intervalos de 5 minutos, 10 minutos. Aí você pega um BRT para ir até ao metrô. O metrô já fechou, porque meia-noite acabou. Então o estádio na Barra, para quem parar para pensar, deve morar na Barra, pô. Porque se o cara, por exemplo, um moleque de 17, 18 anos, não tem carro, ele mora onde? Mora no Largo do Machado. Ele tem que pegar o metrô. Depois pegar o BRT. Depois andar 2 km para chegar na arena. Na hora de voltar, ele não pega. Porque da Barra até lá o Largo do Machado, dá mais ou menos meia hora. Ele não consegue chegar. Aí como é que faz? Então, o estádio na Barra tem que ser num local, um lugar muito bom para ter um jogo quando terminar 11h30 da noite, você poder voltar para casa. E você faz um estádio para 50 mil pessoas e nós somos o Laranjeiras 21. Não estou falando por mim, estou falando por nós todos, nós 7. Nós somos 100% a favor de um estádio para 50 mil pessoas, do Fluminense. Mas tudo tem sua hora, né? Agora tem que ser um estádio onde a pessoa possa ir e voltar para casa, onde você possa receber o maior número de público possível. E o Fluminense tem muita torcida na Baixada. Guapimirim, eu chamo de... Tem a Guapiflu. O ônibus fica cheio. Teve um jogo que eu fui ano passado, ano retrasado, final de 2019. Que tinha até uma paraplégica, uma camisa do Fluminense, uma cadeira de rodas. Nós fomos, descemos, ela veio no metrô comigo, quer dizer, saindo do ônibus, viu uma pessoa empurrando, pegou o mesmo metrô, desceu aquela rampa gigante, com a camisa do Fluminense, uma paraplégica, mas o jogo terminaria às 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Aí dá para voltar. Então tem público. Dentro do ônibus tinha mais ou menos uns 20 tricolores, pô. 20, não tô brincando não, 20. Quando eu fiz vídeos pro canal pro Flu News, eu fiz 40 vídeos no Flu News, comentando os jogos. E uma vez fui ao jogo, é um jogo da Sul-Americana. Eu fotografei todo mundo do ônibus, a Flu Guapi. Eu era um dos 20 que estava dentro do ônibus. Cara. Isso meia-noite, 11 horas da noite. Então tem público. Se eu falo de Guapimirim, que está a 80 quilômetros do Rio, você imagina Nilópolis, Belfort Roxo, Queimados, Mesquita, Nilópolis. Porra, tem gente pra cacete. Santa Cruz, que é longe pra burro. Então tem público. E se você faz um estádio para 50 mil pessoas, é para esse público chegar e depois poder voltar. A gente não faz isso. Então, eu vou falar do estádio agora. No próximo vídeo eu vou falar do estádio. Vou mostrar
Bom, já viram que essa semana saiu uma notícia que não vai ter estádio. A verdade é a seguinte, o estádio, na reunião que nós tivemos com o mandatário, o Mário, em agosto de 2018, depois de novembro, que o pai dele, com 20 pessoas dentro, das 20 pessoas, só 7 éramos nós, o resto era da administração dele, junto com o pai dele. O pai dele falou de maneira clara, para todo mundo ouvir: Mário, faz que você inaugura isso no seu mandato. E inauguraria, sabe quando? Agora. Nós estaremos com o estádio pronto, porque o prazo que nós demos para não ter correria foi 2 anos. Então, dentro do mandato dele, não vai ter estádio. 2023 não tem estádio. E vai ser um campo de várzea para jogar 5 jogos contra o Madureira, contra o Bangu. Nada contra o Madureira e contra o Bangu. Mas são jogos que a torcida pode ir a Bangu ver o jogo. Pode, sabe, o mando de campo vai a São Januário. Agora, para você pegar um jogo, por exemplo, contra o Juventude, que é uma pressão, uma panela de pressão apitando alto, isso não vai ter, esquece. São 6 jogos, não atende o estatuto do torcedor. Pode atender aqui no Rio, porque o Jubim dá um jeito. Mas para um jogo internacional não dá, porque são 7 mil lugares. É isso aí, meu amigo. Amanhã eu vou para o Maracanã, não sei por que vou. É porque eu sou tricolor mesmo, só isso. Nos vemos lá amanhã. E quarta-feira estarei lá de volta. Para depois me submeter à cirurgia. Falou? Saudações tricolores.